Pedir ao Espírito Santo continuar ministrando aos nossos corações. Eu quero dar seguimento a essa série de mensagens que Deus tem falado conosco. Quem estava aqui desde o começo dessa série de mensagens, já estamos na terceira mensagem. Se você não estava aqui, nós temos as ministrações ali no nosso canal do YouTube. Então eu recomendo você a clicar lá, assistir, porque são lições preciosas para a nossa vida. Eu sei que a gente acabou de sair de uma conferência onde uma semente foi plantada e nós precisamos continuar regando essa semente para que ela venha frutificar, para que a gente venha amadurecer, para que a gente possa viver tudo aquilo que Deus ele tem para nós. Quem deseja viver tudo aquilo que Deus tem para você, levanta a sua mão. Então, prepara o seu coração. Eu quero iniciar essa noite lendo um trecho do livro do qual serviu de inspiração para essa série de mensagens, chamado Deuses Falsos, de Timothy Keller. E ele coloca um trecho, uma frase de um homem chamado Ernest Becker. E ele diz o seguinte, ele fala assim: o fracasso do amor romântico, como solução para os problemas humanos, tem relação com grande parte da frustração do homem moderno. Presta atenção, nenhuma relação humana suporta o fardo da divindade. Por mais que idealizemos e idolatremos o parceiro amoroso, é inevitável que ele reflita a decadência e imperfeição terrenas. Afinal, a que aspiramos ao elevar o parceiro amoroso a essa posição? Queremos nos livrar dos nossos defeitos, dos nossos sentimentos de nulidade. Queremos ser justificados, descobrir que a nossa existência não foi vã. Queremos redenção. Nada menos do que isso. É desnecessário dizer que nossos parceiros humanos não podem nos dar essa redenção. Minhas irmãs, eu achei esse texto tão coerente e tão atual que explica de uma forma filosófica o grande desafio da nossa geração que tirou Deus de cena. Uma geração que tirou Deus de cena e o que aconteceu? Ficou vazia de propósito. Né? Antigamente os casamentos eles não eram feitos à base de amor, de sentimentos. Os casamentos eram negócios, vamos dizer assim. Você casava por status, por causa da família, e não por causa dos sentimentos. Por quê? Porque os propósitos das pessoas nessa fase não eram ligados a sentimentos, eram ligados mais à religião. Você achava o seu propósito na religião e não na sua vida amorosa. Mas esse ídolo da religião foi tirado. Só que aí que está a inocência do homem. Ele acha que ele vai tirar um ídolo e vai ficar vazio. E se esse trono ficar vazio, outro ídolo vai ocupar o seu lugar. E o que aconteceu com a sociedade hoje? Ela não é mais uma sociedade religiosa, mas é uma sociedade que agora idolatra o amor. Idolatra os sentimentos. Agora é o que te faz feliz, o que te faz se sentir amada. O ídolo só mudou de roupa, mas continua sendo ídolo. Não é mais a religião, mas agora são os nossos sentimentos, não é mesmo? E uma geração que está constantemente buscando em outros amores, né, aquilo que somente Deus pode preencher no nosso coração. Somente Deus pode nos dar propósito. Uma geração que foi doutrinada, e eu estou falando da nossa geração, foi doutrinada a acreditar que nós somos frutos de uma explosão cósmica. Ou seja, o que isso significa? A gente acha que isso é bobagem, mas isso muda completamente o rumo da nossa mentalidade, de como nós nos enxergamos. Porque alguém que é fruto de uma explosão cósmica é alguém que não tem propósito. Alguém que não tem identidade. E essa falta de identidade faz o quê? Gera um povo perdido e sem propósito, desesperado por significado e alguma coisa que ele possa encontrar para trazer relevância para a sua vida. Desesperado por redenção. É isso que nós enxergamos no mundo afora hoje. Uma geração que deixou Deus de lado, mas que está desesperada, tentando encontrar em algum lugar significado para a sua própria existência. E onde a gente geralmente tenta encontrar significado para a nossa própria existência?
nos nossos relacionamentos amorosos. É ali que nós nos sentimos validadas. Para muitas de nós, o casamento, a vida amorosa se tornou a redenção do nosso propósito. E dando continuidade à história que nós falamos semana passada sobre Abraão, eu quero pular uma geração e hoje falar com vocês sobre Jacó, neto de Abraão. E como que a vida de Jacó ilustra para nós essa grande desilusão do amor. Hoje eu quero falar com vocês sobre a grande desilusão do amor. Vocês estão prontas? Quantas românticas nós temos na casa? Então aperta os cintos aí, que essa palavra é para você. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 29, versículo 16. E deixa a sua Bíblia aberta que nós vamos ler alguns versículos desse capítulo mais para frente. Se você não tiver com a sua Bíblia aí, você pode acompanhar no telão. Gênesis capítulo 29, a partir do versículo 16. E diz assim a palavra de Deus: Labão tinha 2 filhas. A mais velha se chamava Lia e a mais nova Raquel. Os olhos de Lia eram sem brilho, mas Raquel tinha bela aparência e rosto atraente. Visto que Jacó estava apaixonado por Raquel, disse a Labão: trabalharei para o Senhor por 7 anos se me der Raquel, sua filha mais nova, para ser minha esposa. Melhor entregá-la a você do que a qualquer outro, respondeu Labão. Fique aqui, trabalhe comigo. Então Jacó trabalhou 7 anos por Raquel. Ele a amava tanto que lhe pareceram apenas alguns dias. Versículo 21. Chegada a hora, Jacó disse a Labão: cumpri a minha parte do acordo, agora dê-me minha esposa para que eu me deite com ela. Labão convidou toda a vizinhança, preparou uma grande festa de casamento. À noite, porém, quando estava escuro, Labão tomou Lia e a entregou a Jacó, e Jacó se deitou com ela. Labão deu a sua serva Zilpa a Lia para servi-la. Versículo 25. Na manhã seguinte, quando Jacó acordou, viu que era Lia. Então Jacó perguntou a Labão: o que o Senhor fez comigo? Trabalhei 7 anos por Raquel, porque o Senhor me enganou. Até aí. Só para dar uma recapitulada, para quem não conhece a história de Jacó, vamos voltar lá para o nascimento de Jacó. Jacó, ele era irmão gêmeo de Esaú. Quantos conhecem a história de Jacó? A maioria de vocês. Mas pensa comigo, eles eram filhos de quem? Isaac e Rebeca. E uma profecia havia sido dada a Isaac e Rebeca. Quantas lembram qual foi essa profecia? De que o filho mais velho serviria o filho mais novo. Em outras palavras, que Jacó foi escolhido para receber a bênção de carregar a semente que viria o próprio Cristo. O Jesus que nós conhecemos. As bênçãos que seriam passadas para Jacó, era essa a promessa que estava sobre a vida de Jacó. Mas se você reparar e prestar atenção na história, você vai perceber que mesmo com essa palavra, Isaac ainda tinha preferência por Esaú. E mesmo Deus falando para ele, gente, isso é muito sério. Deus deu uma palavra para ele de que Jacó seria o filho que receberia a bênção. E Isaac, ele ignorou completamente a profecia de Deus e tinha no seu coração de abençoar quem? Esaú. Você lê lá na história que ele estava se preparando para passar a bênção para Esaú. Eu fico pensando nisso. Ele ignorou completamente a ordem que Deus havia dado para ele. E eu não vou nem entrar aqui no mérito de que Rebeca estava ali ajudando Jacó a enganar o seu pai, a enganar o seu irmão, mas só pelo fato de Isaac ignorar completamente algo que Deus havia liberado sobre a vida de Jacó, porque ele tinha preferência por Esaú, ignorando aquilo que Deus já havia liberado sobre ele. E claramente nós percebemos que a vida de Jacó, ela foi uma bagunça desde o começo. Desde o começo, desde o ventre da mãe dele, havia briga, havia confusão. E reflita comigo, ele claramente havia sido rejeitado pelo seu pai. Se isso não é rejeição, é o quê? Se Isaac ignorou aquilo que Deus falou, porque ele preferia Esaú e ele fazia questão
de deixar isso bem claro. Jacó sabia que Esaú era o preferido de seu pai. Ele foi lá e ele trapaceou, ele roubou a bênção do seu irmão. Para pensar, ele roubou algo que era para ser dele. Você já parou para pensar nisso? Que humilhação é você ter que implorar por algo que já é seu. A rejeição de Isaac sobre Jacó era tão grande que era uma coisa que era para ser dele. Ele teve que enganar o pai para receber algo que já era dele. A bênção de seu irmão, não existe mais nada mais danoso a uma pessoa que está ali em formação, né, formando a sua identidade, do que a rejeição de um pai. Não existe nada que nos destrua mais do que a rejeição de um pai. Você ter que roubar do seu pai aquilo que deveria ser teu por direito. Talvez tenha sido a coisa mais humilhante que Jacó teve que fazer. E ainda por cima, depois disso tudo, Esaú ficou com ódio de Jacó. E o que aconteceu? Jacó teve que fugir da sua casa. Teve que abandonar o seu lar. Teve que deixar para trás a sua mãe e o seu pai, que ele nunca mais veria em vida. Você já parou para pensar nisso? Quando Jacó deixou a sua casa, ele nunca mais encontrou com seus pais com vida. Ele teve que deixar tudo para trás. E tudo isso por quê? Por essa tentativa desesperada de encontrar valor, de encontrar sua identidade, de tentar vencer aquele sentimento de rejeição que ele vivia dentro da sua casa. Encontrar esse valor em quem ele era, num ato de desespero, redimir a sua identidade. Mas quem dera que a miséria de Jacó acabasse por aí. O que acontece? Jacó, ele vai para a casa de Labão, seu tio, irmão de Rebeca. E ali ele chega na casa do Labão e mais uma vez, em um ato desesperado, Jacó tenta redimir a sua identidade, o seu senso de propósito, agora não mais em seu pai, mas em uma mulher. Jacó viu em Raquel uma oportunidade de trazer valor para si novamente. Após uma tentativa frustrada de encontrar isso no seu próprio pai, agora ele tentava encontrar em Raquel uma razão para viver. Ou seja, Jacó era um homem sem identidade, que estava buscando desesperadamente sentido para a sua vida. O amor que Jacó sentia por Raquel não era um amor saudável. A Bíblia fala que ele estava enlouquecido por Raquel, estava apaixonado, que fez ele trabalhar muito mais do que uma esposa valia naquela época. Trabalhar 7 anos para receber uma esposa não era normal. Eu não sei se era 3 ou 4 vezes mais do que realmente uma esposa valia. E aí a Bíblia diz que para ele foi como se fossem dias de tão fissurado que ele estava por Raquel. E na hora que ele termina os 7 anos, você vê o desequilíbrio das emoções e do sentimento de Jacó, da forma que ele fala com Labão. Como é que um genro vai falar com o sogro dessa forma? Ele diz: fiz o que eu tinha que fazer, agora me dá sua filha para eu dormir com ela. Imagina que coisa indelicada. E se é indelicado hoje, imagina naquela época, que era muito mais, né, tradicional. E ele literalmente estava tão apaixonado, tão fissurado por Raquel, estava tão desesperado de buscar em algo a sua identidade, que ele perde o controle das suas emoções. E ali nós já sabemos a história. Labão engana Jacó. E aqui nós entramos finalmente no texto que acabamos de ler. Jacó, na manhã seguinte, acorda do lado de quem? Lia. Meu Deus, isso ilustra para nós que todas as vezes que nós colocamos relacionamentos, a nossa esperança por redenção, na manhã seguinte a gente vai acordar do lado de Lia. A gente dorme pensando que é Raquel, mas sempre vamos acordar do lado de Lia, porque Raquel é uma ilusão. Raquel era um ídolo do coração de Jacó. Raquel era uma ilusão para Jacó de achar que nela ele encontraria a sua redenção.
Mas não era em Isaac, não era em Raquel que Jacó encontraria a sua verdadeira identidade. E todas as vezes que eu e você colocarmos as nossas esperanças em qualquer coisa que não seja o Deus, o nosso Criador, nós vamos dormir achando que é Raquel e acordaremos ao lado de Lia. Nós vamos entrar nesse ciclo de decepção. Na manhã seguinte, quando Jacó acordou, viu que era Lia e perguntou a Labão: o que é que o Senhor fez comigo? Eu trabalhei por 7 anos por Raquel e o Senhor me enganou. A cada novo relacionamento, a cada nova expectativa, né, as suas expectativas são frustradas. E você mais uma vez se encontra frustrada, né, insatisfeita, porque você tem buscado aquilo que é uma ilusão. Você acorda exatamente se sentindo como Jacó: fui enganada. Mas o engano, minhas irmãs, não foi responsabilidade apenas de Labão, e sim do próprio Jacó, por achar que esse vazio da sua alma seria preenchido por um amor romântico, por um amor de uma mulher. A falta do amor de seu pai seria substituído pelo amor de uma mulher. A falta de amor que hoje você procura em um relacionamento amoroso só pode ser preenchido por um amor divino e não terreno. Vai sempre ser Lia e nunca Raquel. C.S. Lewis diz, ele diz o seguinte: se eu descubro em mim um desejo que nenhuma experiência deste mundo é capaz de satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui feito para outro mundo. E não é essa a história da nossa vida? A cada nova expectativa, a cada novo sonho, quando a gente realiza, a gente acorda como Jacó. Mas não era isso que eu queria. Não era isso que eu imaginava. Não era isso que eu estava buscando. Mas diante dessa história, eu acredito que Deus, Ele tem um escape para cada uma de nós. Um caminho que nos livra dessas mentiras, desses enganos, que um mundo sem propósito, um mundo vazio de propósito, tenta nos colocar. A história de Lia, ela é tão emocionante, mas ao mesmo tempo pode ser uma das histórias mais tristes da Bíblia, e você vai entender o porquê. Mas a história de Lia nos revela como que Deus, Ele pode alcançar alguém no fundo do poço. Alguém que perdeu completamente o seu valor e a sua identidade. E é sobre ela que eu quero meditar com você, não especificamente sobre Jacó. Porque homens sem identidade geram Lias. Mulheres vazias de propósito. E aí nós entramos nesse ciclo de homens e mulheres sem identidade, buscando em si algo que somente em Deus pode ser satisfeito. É hora de se levantar. É hora de sair dessas mentiras. É hora de destronar esses ídolos do nosso coração. No finalzinho do capítulo 29, esse que a gente leu agora, ele diz o seguinte, a partir do versículo 31. Ele fala assim, quando o Senhor viu que Lia não era amada, permitiu que ela tivesse filhos. Raquel, porém, era estéril. Lia engravidou e deu luz a um filho, e chamou de Rúben, pois disse: o Senhor viu minha infelicidade, e agora meu marido me amará. Pouco tempo depois, Lia engravidou novamente, deu à luz a outro filho e chamou de Simeão, pois disse: o Senhor ouviu que eu não era amada e me deu outro filho. Lia engravidou pela 3ª vez e deu à luz a outro filho e chamou de Levi, pois disse: certamente, dessa vez o meu marido terá afeição por mim, pois eu lhe dei 3 filhos. Lia engravidou mais uma vez, 4º filho, e deu à luz a outro filho e chamou de Judá, pois disse: agora louvarei ao Senhor. E então parou de ter filhos. Eu quero pensar com vocês aqui sobre a rejeição que Lia sentiu. Da mesma forma que os ídolos foram criados no coração de Jacó por causa da rejeição de seu pai, e isso gerou em Lia a mesma coisa, o mesmo ciclo. Os ídolos foram criados também no coração de Lia por causa da rejeição de Labão também, de seu próprio pai. A gente acaba sempre caindo na nossa infância, não é? Todos os nossos problemas, eles voltam lá para a nossa infância, de como nós fomos criadas,
das rejeições que nós sofremos e vivemos. Aqui no versículo 17 diz que Lia era sem brilho nos olhos, mas Raquel tinha bela aparência e rosto atraente. É comum nós olharmos primeiro para a rejeição de Lia em relação a Jacó, né, ao seu marido, mas muitas vezes a gente passa despercebido dessa rejeição que ela sofreu do seu próprio pai, né? Desde a introdução de Lia, do seu personagem aqui, ela já aparece sendo comparada com a sua irmã. Aqui ela aparece sendo diminuída em seu valor por causa do quê? A sua falta de beleza. Quando a Bíblia diz que ela era sem brilho nos olhos, é uma forma carinhosa de dizer que ela era feia, comparada à sua irmã Raquel, que era bonita de corpo e de rosto. Então imagina, devia ser uma modelo. Ela devia arrasar os corações ali, né, da cidade. E desde que ela se conhecia por gente, Lia era comparada com Raquel, a sua irmã. O texto fala isso. E não existe pior coisa para nós, mulheres, do que crescer em um ambiente de comparação, onde você está o tempo todo sendo comparada àqueles que estão à sua volta. Você está o tempo todo tendo que provar o seu valor, provar, né, a sua valiosidade diante dos olhos das pessoas que estão à sua volta. Então, não era apenas Jacó que comparava as duas, mas Labão e toda a sua família, pois a atitude de Labão em entregar Lia como esposa de Jacó, da forma que ele fez, nos dá a entender que ele também acreditava que Jacó jamais casaria com Lia de livre e espontânea vontade, né? Não ia acontecer. E ele tinha, né, esse costume que a filha mais velha tinha que casar antes da filha mais nova. E ele sabia o quão bonita era Raquel e o quanto dinheiro ele ia ganhar com Raquel, mas ele não ia conseguir ganhar nenhum dinheiro com Raquel enquanto Lia não casasse. E pela aparência de Lia, talvez Lia nunca seria escolhida por nenhum homem. E ali ele engana Jacó, porque ele sabia que essa era a única forma de Lia se casar. E essa confusão toda acontecendo, vendo o seu próprio pai vendendo você para um homem que depois que acorda do seu lado, fica indignado e vai tirar satisfação. Você já se colocou no lugar de Lia para imaginar a humilhação que essa mulher sofreu nesse dia? Além de ter sido vendida como qualquer coisa, além de ter percebido que o seu próprio pai não a valorizava, depois da noite de núpcias do seu casamento, o seu marido olha para a cara dela com um olhar de decepção. Não era você que eu queria. E aí, no meio dessa confusão toda, Lia, mais uma vez, se encontra nesse buraco de falta de valor, de falta de identidade. Lia, ela já entra nesse relacionamento sendo inferior a qualquer coisa. Já entrou nesse relacionamento precisando provar que era valiosa para o seu esposo, porque não havia sido valorizada pelo seu próprio pai, pois a vida inteira ela foi colocada ao lado de Raquel, sendo comparada a ela. E a própria história relata isso, quando o Senhor viu que Lia não era amada. Deus declarou isso. Lia não era amada pelo seu marido, não era amada pelo seu pai. E minhas irmãs, quantas Lias existem no nosso meio, que estão constantemente tentando provar o seu valor como mulher, como esposa, porque não foram amadas como filhas, porque perderam a sua identidade. Mulheres que cresceram debaixo de comparação e sofreram rejeições tão profundas que distorceram completamente a sua identidade. Mulheres que nunca provaram o amor de um pai, que hoje buscam nos homens a sua validação e estão constantemente sendo frustradas. Mulheres que até tiveram um pai, mas esse pai não soube dar identidade de filha, apenas pressionou cada uma delas a provar o seu valor. E isso não precisa ser tão profundo ao ponto de você ter tido um pai abusador, sendo que isso acontece muito no nosso meio. Eu tenho certeza que existem mulheres no nosso meio que sofreram essa tragédia e precisam de cura, precisam de restauração. Mas a gente nem precisa ir tão fundo. Talvez o teu pai não te abusou, mas as palavras que foram liberadas sobre a sua vida, coisas simples do tipo: olha aqui, pai, a minha nota, e o seu pai olhar para você e dizer: não fez mais que a obrigação. Isso
Isso traz sobre nós um sentimento de insuficiência. Palavras que foram ditas na hora da raiva, que marcaram a sua identidade de filha. A ausência de pais que talvez trabalharam demais, que marcaram a sua identidade de filha. Violência por causa da falta de sabedoria que te marcaram a sua identidade de filha. Lia não era bela como Raquel, mas ela deveria ter sido amada como Raquel. Porque o amor de um pai não deve ser baseado na aparência, não deve ser baseado naquilo que é externo. Nenhuma mulher deveria viver o que Lia viveu, e quantas Lias ainda existem no nosso meio, por causa desse ciclo terrível de homens sem identidade, que não são capazes de dar identidade às suas filhas. E essas mulheres crescem, mas o seu coração continua ferido, e elas tentam buscar a sua validação naquilo que jamais vai preencher o seu coração. Lia criou ídolos em seu coração, assim como Jacó, porque não soube o que era um amor verdadeiro, o que era ter um pai de verdade. E quem sabe esse seu desespero por sentir validação de um relacionamento é exatamente isso, se tornou um ídolo no seu coração, porque você está desesperada para provar que você tem um valor que não foi te dado quando você nasceu. Mas eu tenho uma boa notícia, que o Senhor está aqui para te curar. O Senhor está aqui para alcançar as feridas escondidas do seu coração. O Senhor está aqui para destronar esses ídolos que foram colocados por causa de feridas do passado, para que você busque uma identidade de filha. Você não é definida como esposa, você é filha antes de ser esposa. E quantas nós temos nos escondido por detrás dessas mentiras? Nem todas são esposas, mas todas nós somos filhas. A nossa vida, o nosso propósito não está na nossa vida conjugal, não está no fato de sermos casadas ou não, não está no fato se a gente se sente amada ou não, não está no fato se o nosso casamento foi um sucesso ou não. O nosso propósito está naquele que nos deu identidade, que é o Pai, é aquele que nos criou. A rejeição não é sinônimo de valor. Se você foi rejeitada, se você não teve aquilo que você sempre almejou, isso não significa que você é menos valiosa. Mesmo que te rejeitaram, isso não diminui o seu valor. O seu valor não está nos seus relacionamentos. Pare então de se entristecer por aqueles que não te valorizam, por aqueles que te abandonaram, por aqueles que te rejeitaram. Pare com isso, porque o seu valor está no Senhor, naquele que é o teu pai. E por mais que o teu pai físico não soube te dar identidade, você tem um pai celestial que hoje está aqui presente, e ele renova as suas forças, ele abre a sua mente, o seu coração, ele te dá um lugar de filha. O seu valor está no Senhor. Nós precisamos arrancar esses ídolos do nosso coração e achar que nós precisamos, como mulheres, provar alguma coisa para alguém. A segunda lição que eu aprendo aqui é sobre a busca de Lia por aprovação através daquilo que ela poderia fazer. Ela não recebeu o amor do pai. Ela não recebeu o amor do seu esposo. Então, Lia não era bela como Raquel, mas ela podia ter filhos. E aí ela começa a procurar nessa sua capacidade de gerar filhos a sua validação. Ou seja, eu não posso ser, mas eu posso fazer. E quantas vezes nós não fomos amadas, então tentamos comprar o amor das pessoas através da força do nosso próprio braço. Lia começa com as suas próprias forças tentar comprar o amor de seu marido. Olha só o que diz no capítulo 30, versículo 15 e 16. Quando o filho de Lia, Rúben, ele pegou ali umas frutas, mandrágoras, e aí Raquel queria muito comer aquelas mandrágoras, e olha só o que acontece. Versículo 15, Lia, porém, respondeu: não basta ter roubado meu marido, agora também quer roubar as mandrágoras de meu filho? Raquel propôs: em troca de algumas mandrágoras, deixarei que Jacó se deite com você essa noite.
Ao entardecer, quando Jacó estava voltando do campo, Lia foi ao seu encontro e disse: esta noite você deve se deitar comigo. Paguei por você com algumas mandrágoras que o meu filho encontrou. E assim naquela noite Jacó se deitou com Lia. Já parou para pensar a humilhação que essa mulher passou? Ter que comprar uma noite com aquele que deveria amá-la. Pagou para se deitar com seu marido. Na busca desesperada por atenção, por validação, por um amor que ela não encontrou no seu pai, que ela não estava encontrando no seu marido também. E essa busca desesperada por validação, minhas irmãs, preste atenção nisso, vai fazer você se submeter a humilhações desnecessárias. Quantas Lias no nosso meio se submetem a relacionamentos abusivos, a humilhações desnecessárias, porque estão ali buscando validação de quem elas são. Você não precisa disso. Você não precisa se humilhar, se submeter a humilhações para receber o amor de ninguém. Porque você tem o amor dele. E o amor dele é suficiente para te dar identidade. O amor dele é suficiente para preencher o seu coração. E ela começa a tentar fazer por merecer, conquistar algo que não se pode comprar. Quando os ídolos, eles tomam conta do nosso coração, nós nos submetemos a coisas que jamais deveriam ser feitas. E aí, os próprios nomes dos filhos de Lia demonstram onde estava o seu coração. O primeiro filho chamava Rúben. O que ela declarou quando Rúben nasceu? O Senhor viu a minha infelicidade e agora o meu marido me amará. Tentando comprar o amor do seu marido através da sua capacidade de gerar. Você acha que deu certo? A gente vê no segundo filho, Simeão. O Senhor ouviu que eu não era amada. Ou seja, o primeiro não deu amor que ela estava procurando, então ela teve que ter outro. Não, agora o Senhor viu que eu não sou amada e aí Ele me deu outro filho. Você acha que funcionou com 2 filhos? Terceiro filho, Levi. Certamente agora meu marido terá afeição por mim, porque eu dei 3 filhos para ele. Lia tentou com 1 filho, Lia tentou com 2 filhos, Lia tentou com 3 filhos e nada pôde comprar o amor de seu marido, porque o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. O amor verdadeiro não pode ser comprado. Até quando você vai gastar tudo que você tem de valioso para ganhar algo que você deveria receber de graça? Igual teve uma conferência aqui, há uns anos atrás, que o preletor tinha um monte de livro para vender. Eu fui lá, comprei o livro. Aí depois a gente ganhou um kit de todo mundo que participou da conferência. Adivinha? O livro que eu comprei estava no kit de graça. Aquele sentimento, meu Deus, estou pagando por um negócio que eu ganhei de graça. E quantas vezes nós estamos fazendo isso? Nós estamos vendendo o nosso valor para alcançar algo que nós temos de graça. Até quando você vai se matar nesse processo de dar a pessoas aquilo que você tem de melhor para receber em troca uma mixaria de atenção? Sendo que existe um Deus que não te cobra nada. E que tem aquilo que você verdadeiramente precisa. A verdade é que Lia não precisava do amor de Labão e muito menos do amor de Jacó, porque ela tinha o amor de Deus. Quando Deus viu que Lia não era amada, Ele a amou, Ele a enxergou, Ele a tirou do lugar que ela estava. E assim se cumpre aquilo que o profeta Isaías disse no capítulo 54, 5 e 6. E essa palavra é para você. Pois o seu marido será aquele que a fez. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Ele é o seu Redentor, o Santo de Israel, o Deus de toda a terra. Pois o Senhor a chamou de volta do seu lamento. E você que era como uma jovem esposa abandonada, diz o seu Deus,
Aquele que te fez é o que é o teu marido. O seu marido é aquele que te criou. E é ele que te dá identidade, é ele que te dá valor. E você não precisa se vender, porque ele te deu de graça. Ele não cobra nada em troca. O Senhor entregou, o Senhor se deu, o Senhor se fez carne e morreu numa cruz para você, mulher, saber que você é amada e você não precisa mendigar a atenção de ninguém que está aí fora. Se você tem se submetido a situações e relacionamentos que têm roubado o seu valor, hoje, em nome de Jesus, seja liberta dessa opressão e saiba que existe um Deus que te ama exatamente como você é. Talvez você não seja como Raquel, bela na aparência, aos olhos desse mundo, mas você é valorosa diante dos olhos de Deus. Você não precisa de um casamento para ser completamente amada. Mas isso também não serve apenas para aquelas que são solteiras, ou viúvas, ou separadas. Serve também para aquelas que estão casadas, assim como diz Keller. Todavia, não é somente quem não tem um cônjuge que necessita enxergar em Deus o nosso cônjuge perfeito, mas também quem o tem. Essas pessoas precisam disso a fim de salvar seu casamento do peso esmagador das próprias expectativas divinas. Até quando você vai exigir do seu marido aquilo que só Deus pode te dar? Você vive frustrada, decepcionada, porque você está exigindo de alguém que é falho aquilo que somente Deus pode te dar. Eu sei que o teu marido é uma bênção, mas ele é falho assim como você. Aquilo que você espera do seu marido, somente Deus pode te dar. E aí a gente entra num relacionamento sufocante, onde a gente sufoca as pessoas à nossa volta com as nossas exigências, com as nossas expectativas irreais, porque nós estamos colocando ídolos no nosso coração. O seu marido ocupou um lugar que somente Deus deveria ocupar. O seu valor está no Senhor. E o seu marido é aquele que te criou. Eu não estou dizendo que você deve amar menos o seu marido, mas você precisa aprender a amar mais a Deus. Eu não estou dizendo que você não vai casar, mas você precisa entender que a sua identidade não está em um casamento feliz, em uma vida, né, de propaganda de margarina. Não está aí a sua identidade. Lia finalmente entendeu, quando o quarto filho nasceu, que diferente das declarações que ela fez antes, a primeira declaração, agora o meu marido vai me amar. A segunda, agora eu serei reconhecida. A terceira, agora eu terei a afeição que necessito. No quarto filho, algo acontece. Eu não sei quanto tempo passou entre o terceiro e o quarto filho, mas algo aconteceu na vida de Lia. Judá foi o quarto filho. Ele chegou para marcar um novo tempo para a vida daquela mulher. Pois ali, ela não declarou nada sobre Jacó. Ela não declarou nada sobre os seus filhos, sobre a quantidade de filhos que ela tinha, nada sobre as suas conquistas ou expectativas. O que Lia declarou no nascimento do seu quarto filho: desta vez, eu louvarei ao Senhor. Lia finalmente entendeu que o seu valor não estava naquilo que ela poderia oferecer, e não estava naquilo que ela poderia esperar das pessoas, que o seu valor estava no Senhor. Desta vez eu louvarei ao Senhor. Dessa vez eu não me importo com Jacó, eu não me importo com Labão, eu não importo quantos filhos tem. Dessa vez eu louvarei aquele que me chama pelo nome, aquele que me dá a identidade de filha, aquele que não me rejeitou e nunca. A história, o mundo pode adorar a Raquel lá de fora, mas são as Lias que Deus escolhe. São as Lias que Deus escolhe, porque Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir aquelas que são sábias. Deus escolhe os improváveis. Deus escolhe aqueles que não são, para confundir aqueles que pensam que são. Então, se hoje você olha para a sua vida e você consegue se identificar mais
com Lia do que com Raquel. Isso é um bom sinal. Isso é um sinal que Deus te escolheu para algo grandioso e que dentro de você existe uma semente que perdurará através das gerações. Não é sobre aquilo que o mundo pode dizer sobre você, é sobre aquilo que Deus fala sobre você. Lia não era bela como Raquel. Lia foi dada como esposa a um homem que não a desejava. Lia era um peso para o seu pai que teve que se livrar dela. Lia era um peso para o seu próprio marido que toda vez que olhava para ela se lembrava que foi enganado. Lia foi rejeitada por todos, mas foi amada por Deus. E do fundo do poço, Ele deu identidade para Lia, Ele deu propósito, e ela carregaria a semente do Messias. Talvez você esteja aqui hoje nos sapatos de Lia, uma bagagem de rejeição, uma vida inteira tentando provar o seu valor, através daquilo que você pode oferecer com seus talentos, com a sua capacidade. Mas bem lá no fundo existe um buraco que você está tentando preencher. Sua identidade tem sido atrelada ao sucesso do seu casamento. E por hoje, né, você vê que não foi aquilo que você tanto sonhou. E aí você acha que a sua identidade que estava no casamento, e agora o seu casamento não é aquilo que você achou que era. Você se sente uma fracassada. A falta de afeto, de amor, de atenção tem feito você buscar em relacionamentos tóxicos uma validação que você só encontra em Jesus. Uma carência crônica, espiritual, que tem sufocado os seus relacionamentos. Uma necessidade de atenção de homens para suprir a ausência dos homens mais importantes da sua vida. O reflexo de uma geração que tirou Deus de cena e colocou no lugar dele ídolos de pedra que não servem para nada, que não suprem nada, que jamais serão suficientes. O que você precisa hoje não é viver uma grande história de amor, pois a maior história de amor já aconteceu há 2000 anos atrás em uma cruz. E ele termina dizendo algo interessante nesse capítulo. Ele fala assim, quem posso buscar que seja tão belo para me capacitar a fugir de todos os deuses falsos? Só existe uma resposta para essa questão. Como escreveu o poeta George Herbert, olhando para Jesus na cruz: és meu encanto, minha vida, minha luz, beleza única para mim. Você só pode substituir todos os outros amores da sua vida por um grande amor. E esse amor é Jesus numa cruz. Quando você olha para Ele e você reconhece aquilo que Ele fez por você, mesmo sem merecer, todos os outros amores caem por terra. Você começa a perceber que não vale a pena você se dobrar diante das migalhas que o mundo pode te oferecer, diante de relacionamentos superficiais e sem propósito. Você tem tentado buscar a sua identidade no lugar errado. E por mais que hoje a gente enxergue Lia como vítima, Lia não era vítima. Lia havia colocado ídolos no seu coração que precisavam ser destronados. E a mesma coisa eu falo para mim e para você nessa noite. Nós sim fomos rejeitadas, vivemos traumas e temos muitas coisas que não foram justas conosco, mas nós não somos vítimas. Nós hoje precisamos tirar do nosso coração esses ídolos que nós mesmas colocamos na falta de buscar por aquele que verdadeiramente pode me preencher. Uma mulher que sofre por amor é porque ela colocou esse amor no lugar que Deus deveria ocupar. Eu sei que é mais fácil falar do que viver, mas eu creio que o Senhor está nos levando para um outro nível. E para que a gente alcance esse nível, os nossos corações precisam ser curados. Talvez o seu problema não seja um amor romântico, mas a gente ainda vai falar sobre isso, sobre outros ídolos que podem ocupar o nosso coração, o sucesso, o trabalho, tantas outras coisas que nós buscamos fuga para tentar evitar, encarar o vazio de dentro,
Um vazio que só pode ser preenchido com aquele que nos criou. Fique de pé nessa noite. Que o Senhor, Ele possa abrir feridas nessa noite. Mas que Ele abra essas feridas, não simplesmente para nos torturar, mas feridas cobertas, elas não cicatrizam. Quando você coloca um band-aid num machucado, demora mais para cicatrizar. As feridas, para cicatrizarem, elas precisam ser expostas. E existem lugares aí na sua vida, dentro de você, no seu passado. Eu não estou falando de regressão, nada disso. Eu estou falando que existem feridas que você tem ignorado. Porque te causam dor, te causam desconforto. Rejeição que você sofreu. Uma ausência de um pai que faltou em te dar identidade. Talvez não foi o seu relacionamento direto com o seu pai, talvez foi o relacionamento com a sua mãe, talvez foi o ambiente que você cresceu, talvez foi o lugar que você foi inserida, talvez foi a pressão que todos colocaram sobre você, talvez foi o casamento que você entrou, que sempre te cobrou, que sempre exigiu de você, que você se sentia exatamente como Lia, que precisava constantemente ficar provando o seu valor, né, mendigando pela atenção daquele que deveria te amar. Existem feridas que precisam ser curadas para que o Senhor possa nos levar para outros níveis. E até nós entendemos que o nosso grande amor é Ele, nós continuaremos a viver debaixo dessa opressão, debaixo dessas dores, debaixo de todas as mentiras que Satanás tem colocado sobre as nossas vidas. Mentiras que te dizem que você não é suficiente, que você não é capaz, que você não pode, que você nunca chegaria lá porque você é Lia, você não é bela como Raquel, você não pode fazer as coisas, você foi chamada para ficar escondida, porque ninguém te aguenta, você não consegue enxergar em você nenhum valor. E talvez hoje o principal inimigo que você tem que enfrentar é você mesma. As mentiras que você tem falado para você mesma, de que você não é capaz, de que você não pode, de que você não é merecedora, de que você é a última sempre, que você não merece ser escolhida. Essas mentiras, elas precisam cair por terra hoje em nome de Jesus. Você não merece esse relacionamento tóxico que você estava vivendo. Você não merece ser humilhada. Aquele que deu o próprio filho, como não junto com ele te dará todas as coisas? Um Deus que entregou o próprio filho por você, acha mesmo que ele deseja que você continue vivendo essa miséria, mendigando pela atenção que você tem de graça nele? Não, essas mentiras precisam ser quebradas. Mulheres inseguras, em nome de Jesus, sejam libertas. A sua insegurança está enraizada na sua falta de identidade, da sua falta de convicção de saber que Deus te escolheu e que Ele te chamou e que Ele te levantou e é Ele que vai te sustentar até o final. Você pode, você foi escolhida, Deus te enxerga e Ele derrama sobre a sua vida tudo aquilo que você precisa para voar. Em nome de Jesus. Senhor, vai visitando os corações agora, Pai. Talvez esse não seja um assunto fácil de expor. Talvez não seja confortável. Não é confortável reconhecer que somos Lias. Mas será libertador quando você entender que você não tem nada a perder. Ele já perdeu tudo no seu lugar. Ele já pagou o preço no seu lugar. Quando você entender que existe um Deus que está esperando você simplesmente se posicionar e tirar do seu coração todas essas mentiras, todos esses ídolos que foram construídos ao longo de uma vida de rejeição, de abandono, de decepção, de feridas. Em nome de Jesus, seja curada nessa noite, seja visitada pelo Espírito Santo. Você não é o seu passado, você não é as suas feridas, você não é essa rejeição. Só porque te rejeitaram não significa que você não tem valor.
Você é valorosa diante dos olhos de Deus. Ele te escolheu e Ele te trouxe aqui nesta noite para te lembrar mais uma vez. E Ele não te trouxe apenas para te lembrar, Ele te trouxe para te curar. Levante as suas mãos aí onde você está e comece a falar com o teu Deus. Comece a colocar diante desse altar as suas feridas. Comece a expor diante dele. Ah, Senhor, eu fui rejeitada. O meu pai não me amou como deveria ter me amado. O meu marido me abandonou. Eu não me sinto valiosa hoje. Alcança o meu coração, Senhor.